Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para estudarmos juntos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Então vamos para capítulo 18 do Apocalipse. O Senhor me mandou colocar esses estudos, não é? Sobre o Apocalipse, que nós estamos vivendo hoje, né? Caminhando para viver tudo isso. Então, o título do estudo de hoje é a queda de Babilônia. Então, nós vimos no estudo passado, né? A mulher montada na besta. Então, hoje nós vamos estudar a queda de Babilônia. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor está me mandando colocar nessas redes sociais. Que o Senhor esteja usando a minha boca para falar tudo aquilo que o Senhor quer que teu povo saiba. Que eu seja apenas um instrumento em suas mãos. Que eu diminua cada dia mais. E o Senhor cresça cada dia mais na minha vida. Abençoa cada um dos teus servos que irão ouvir a tua palavra, cada um dos ouvintes que possam ser edificados, que eles possam entender realmente o que a tua palavra nos revela, para que possam se preparar para o que está vindo e para o arrebatamento da sua igreja. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, a queda de Babilônia. A destruição total desta Babilônia, ou melhor, da Jerusalém terrena, que deixou seu esposo pelos ídolos das nações, né? Então, a queda da Babilônia. Babilônia aqui é a Jerusalém. Não é a Babilônia dos gentios. Esta Babilônia aqui é Jerusalém. Ela vai se tornar uma Babilônia. Hoje já é bem parecido, né? Os irmãos é porque não acompanham. Só acompanha as caravanas, né, dos que vão para lá. Mas não acompanha realmente Jerusalém. Então aqui no capítulo 18, do 1 ao 3, diz o seguinte: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, o que diz aqui? O anjo está mostrando para o João, né? João vê um anjo cheio da glória de Deus, anunciando a queda, ou melhor, a destruição desta Jerusalém terrena. Então, a destruição é da Jerusalém terrena. Mas nós temos duas Jerusalém, né? Nós temos a Jerusalém terrena, que é essa que nós vemos, né? A da terra, mas nós temos a Jerusalém espiritual, que essa é a que é de Deus. A Jerusalém terrena se divorciou do Pai Eterno. Então, o Pai Eterno deu carta de divórcio para ela, porque ela abandonou o Pai Eterno. Ela se
prostituiu com os outros deuses, né, com os ídolos das outras nações. Mas tem a Jerusalém espiritual, que é a noiva de Jesus, que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. É a Jerusalém a qual o Espírito Santo habita dentro dela. Essa Jerusalém terrena, né, que nós sabemos que é o reino de Judá, essa Jerusalém terrena só tem um remanescente lá nela, que vai ser salvo ainda, só quando eles se arrependerem. Depois que eles forem salvos, então essa Jerusalém terrena será destruída. E não se escandalize, porque vai ser assim. Então, no Apocalipse, no versículo 4, nos diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Saia dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Onde é que fica o povo de Deus? Né? Em Jerusalém. Na Babilônia não tem povo de Deus. Qual é o povo de Deus que vive na Babilônia terrena aqui, né? Então, o povo de Deus é chamado Israel. Ele fica na terra de Israel. E hoje a terra de Israel é o reino de Judá. E Deus está dizendo aqui, ó, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então Deus está mandando o remanescente sair desta terra, sair desta nação, sair desta cidade, Jerusalém. Por quê? Porque ele vai mandar as pragas, porque ele vai destruir esta cidade. Porque esta cidade se tornou lugar de demônios, habitação de demônios, porque é lá que Satanás, em forma de homem, irá governar o mundo. Então, vem uma voz do céu e é a voz de Deus mandando o seu povo sair desta cidade, onde está sendo governada por demônios, né? Porque o anticristo é usado por Satanás. Em 1 João 5,19, João nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós não somos deste mundo, pois Jesus deste mundo não é. Então João diz que o mundo está no maligno. E o trono do maligno, quando ele estiver governando este mundo, vai ser em Jerusalém. Então Satanás sempre quis o lugar de Deus. No céu, ele quis o lugar de Deus. Ele convenceu uma terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus. E aqui na terra, quase toda a humanidade segue a Satanás. Então, agora preste atenção o que eu vou lhes dizer. Preste atenção o que eu vou dizer agora para vocês, para que vocês entendam bem melhor sobre este assunto. João diz que o mundo todo jaz no maligno. O maligno está vindo governar o mundo, ele está vindo governar mundialmente mais uma vez, ele vem governar o mundo. Então, o diabo ele tentou muitas vezes governar o mundo. Então, nos primeiros anos, né, da humanidade caída nessa terra, bem no início, né, ele tentou governar o mundo fazendo uma torre, né? Lá ele quis que o mundo fosse dele. Antes disso, no tempo de Noé, ele já
ele já levou todo mundo. Só 8 pessoas escaparam. A servi-lo, Deus destruiu tudo com água, porque todos estavam no maligno. Ninguém queria saber de Deus. Então, só 8 pessoas escaparam. Depois, ele tentou governar através de um dos descendentes de Noé, não é? E fizeram uma torre. Satanás, ele sempre quis o lugar de Deus. Deus desmanchou aquilo, dando várias línguas para a humanidade. E assim Satanás sempre foi tentando destruir o povo de Deus para que ele governasse o mundo. Então a gente vê isso, essa guerra sempre que aconteceu. E ele governou em muitos governos, né? Nós já estudamos isto. E este vai ser o último governo dele nessa terra. Para ele governar este mundo, ele precisa materializar o mundo como ele quer que o mundo seja. Então, Satanás, ele quer que o mundo seja adequado a ele, que fique parecido com ele. O mundo que o diabo vai governar, ele está se materializando na nossa frente. Então, Satanás, ele está tornando o mundo todo no maligno. É por isso que Jesus vai vir para tirar o povo dele deste mundo, que jaz no maligno. O mundo inteiro está se tornando parecido com Satanás. Ele está se materializando. Então, se você conhece a história destes governos, né, esses governantes mundiais que já vieram no passado, né, esses impérios da Grécia, da Roma, da Babilônia, né, da Síria, a Síria. Então, todos eles eram parecidos com o seu governante. O governo, ele levava o mundo que eles conquistavam a ser do jeito que ele queria. Ele dominava o povo do jeito que ele queria. Cada um destes governantes, né, destes governos ou governantes mundiais, materializava o mundo que ele queria governar. Ou melhor, cada governante submetia o povo a fazer aquilo que ele queria que o povo fizesse. É o que está acontecendo hoje. É o regime opressor do maligno. É o que Jesus diz no Apocalipse 13, do 16 ao 18. É o controle. Então, esse sistema de Satanás, desde Noé até agora, até o último governo do maligno nessa terra, é governo opressor. Ou a pessoa faz o que ele quer, ou será eliminado. Então, o que estamos vendo hoje no mundo é o sistema do dragão, ou melhor, o sistema mundial do diabo, se materializando, como Satanás quer que ele seja no seu governo. Então, o mundo do diabo, o mundo caído, o mundo onde tudo que não presta, tudo que Deus condena, é permitido. Então, esse mundo está se materializando na nossa frente. Nós estamos vendo isto. Então, assim também será o governo de Jesus neste mundo. Então, o mundo que Satanás vai governar está se materializando na nossa frente. O mundo que Jesus também vai governar será assim, se materializar. O mundo que Jesus quer governar vai se materializar também. Só que o mundo que Jesus vai governar é diferente desse mundo de Satanás, não é igual. Igual é só a materialização. Então, preste atenção.
Então, Jesus virá destruir todo o sistema mundial do governo do anti-Messias e todos os líderes e liderados da besta, para que ele, Jesus, faça uma limpeza total neste mundo, para materializar o mundo que ele quer governar com o seu povo. Então, materializar é vir a existir, é fazer a existir este mundo. Então, Satanás está trazendo o mundo caído a existir. Nós estamos vendo como é que está. Como está o mundo. Não preciso nem eu falar, os irmãos sabem. Do mesmo jeito, Jesus vai fazer o mundo que ele quer governar, que ele vai governar na terra, se materializar. Então, o mundo que Jesus vai governar vai se tornar visível. Então, vai ser do jeito que ele quer. Então, cada governo, ele tem o governo do jeito que ele quer. Basta a gente ver o governo passado do Brasil e o que estamos vivendo hoje. O passado era um jeito, esse de hoje é outro. Então, cada governo faz existir aquele governo que ele quer. Então, Satanás, ele está trazendo o mundo caído a existir, a ser visível, a ser palpável. Nós estamos vendo. Do mesmo jeito, o governo de Cristo, o mundo que Jesus vai governar, vai ser palpável, vai ser visível. Vai ser um mundo maravilhoso, não vai ser um mundo caído. Esse sistema maligno, Jesus vai destruir todo ele. Não só o sistema, mas tudo neste mundo vai ser destruído, para que seja feito outro mundo. Então, para que o mundo deixe de estar no maligno. Então, para que o mundo deixe de estar no maligno, tudo vai ser destruído. Então, para que o mundo deixe de estar no maligno e no pecado, e passe a estar no Cristo e na sua palavra. Então, Jeremias 3, do 17 ao 18, nos diz o seguinte, Jeremias 3, do 17 ao 18, nos diz o seguinte: naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, no governo de Jesus, será assim. A Jerusalém vai ser a Jerusalém santa. Naquele tempo, no tempo que Jesus estiver governando, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, porque Jesus vai governar nessa Jerusalém que ele vai fazer. E todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, essa Jerusalém que nós estamos vendo hoje, corrompida, onde odeiam o Messias de Deus, onde vão receber o outro Messias, ela será destruída. Ela será queimada. E Jesus vai vir e vai restaurar como ele quer. E é por isso que diz aqui, nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Quer dizer, as pessoas que serão governadas por Cristo, por Cristo, elas terão um coração servindo a Cristo. Aquelas que não quiserem obedecer a Cristo, elas vão ser punidas. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais.
Versículo 18 diz que a casa de Judá e a casa de Israel andarão juntas. Quer dizer, toda a nação será reunidas e governarão juntos. Lá no Apocalipse 20, versículo 4, diz que os judeus, eles ficarão responsáveis pela administração religiosa. Eles vão ficar responsáveis de levar o povo, a humanidade, as nações a adorarem ao Messias. Já a nação de Israel, ou melhor, o reino de Israel, que é a igreja, vai governar as nações. Eles serão governos, eles serão presidentes, eles serão ministros. Então, eles vão governar com o Messias. Aqui em Oséias 1, do 10, Oséias capítulo 1, os versos do 10, Oséias 1, do 10 ao 11, nos diz assim: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então aqui, em Oséias 1:10, está dizendo que os filhos do reino de Israel serão como a areia do mar. Aqui está falando da igreja, porque a igreja, ela é em todo o mundo. Todas as nações têm filhos de Deus. E são muitos filhos, mais do que os judeus. Porque os judeus é só um remanescente que vai ser salvo no 3 anos e meio depois do governo do anticristo. Lá em Mateus 14, do 14 ao 16. Mas a igreja, desde Jesus até o arrebatamento, até a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, aqueles que ficaram para trás, muitos irão se arrepender, muitos irão vir para Jesus, né? Então é isso que está dizendo aqui, que o reino de Israel será como a areia do mar, e eles não serão chamados mais de povo de Deus, mas sim de filhos de Deus. E Jesus disse que nós somos filhos de Deus. Lá em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. E aqui no versículo 11 diz assim: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Que só uma cabeça é essa? Uma só cabeça, um só governante. Esse governante é Jesus. Então, o reino de Israel e o reino de Judá terão somente um líder, que é Jesus. Isto que está dizendo. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45, nos diz o seguinte. João 6:45. Diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todos serão ensinados por Deus. Então, nos diz que todos serão ensinados por Deus. Esta profecia já se cumpriu na primeira vinda de Jesus. E se cumprirá na sua segunda vinda para os judeus e para governar este mundo. Então, Jesus vai ensinar
toda a humanidade lá de Jerusalém, lá do seu trono em Jerusalém. Jesus governará toda a terra de Sião, ou melhor, de Jerusalém. Então, em Jeremias 3,14, nos diz o seguinte. Jeremias 3,14 diz assim. Jeremias 3,14 nos diz o seguinte. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei para Sião. Então, é de Sião, Sião é Jerusalém, é de Sião que Jesus vai governar. Mas não essa Jerusalém corrompida no pecado. Ela vai ser transformada. Então, Jesus governará toda a terra de Sião, de Jerusalém. Ou melhor, de Jerusalém, né? Jesus está vindo para governar este mundo. Jesus, ele disse que viria. Este mundo, mas primeiro ele fará uma limpeza geral em todo o mundo. E esta Jerusalém construída pelos donos do mundo, os homens, os judeus mais ricos do mundo, são os que são usados pelo maligno para destruir o mundo. Eles deveriam levar o mundo à salvação, mas se corromperam, se deixaram usar por Satanás. E esses homens estão levando a humanidade para o inferno. Então, essa Jerusalém, esse Israel de hoje, construído pelos donos do mundo, nós sabemos quem são eles, né? Eles que construíram esse Israel que nós vemos hoje. Eles que levaram o povo judeu para lá, né? Judeus. Eles que governam naquele lugar. Então, construída pelo sistema da besta. Então, foi eles quem construíram essa Jerusalém, eles que mandam. A bandeira de lá não é a bandeira, não é o mesmo símbolo do povo de Deus. Então, a bandeira do povo de Deus no tempo de Davi era outra, não é essa estrela lá. Essa estrela lá é um símbolo pagão, então, e muitos outros. Então, esta Israel que nós vemos foi construída pelo sistema da besta, de onde estas pessoas têm enfeitiçado o mundo todo, com todo tipo de prática, heresias, ciências, né? E toda coisa. Então, tudo isto vem mais dos judeus. Até esta inteligência artificial é judeus que está por trás. E tem levado todo mundo à idolatria, a idolatrar, né, essa cidade. Então, muitas pessoas têm idolatrado nessa Jerusalém terrena, essa Jerusalém que odeia Jesus, esse povo que diz que Jesus é filho de prostituta e que o pai de Jesus era um centurião romano. Então, devemos prestar bastante atenção. Então, esta Jerusalém foi construída por esse povo, né? Com a conversa, né? Eles têm essa conversa de que a história do povo de Deus. Então, essa cidade é a história do povo de Deus. Então, vamos lá ver a história. Vamos ver lá por onde Jesus andou. Vamos ver lá onde está enterrado não sei quem. Vamos ver lá isso e aquilo. Meus irmãos, preste atenção. Isso tudo é idolatria. Então, devemos ter cuidado. Então, e tem levado todo mundo à idolatria, a idolatrar esta cidade.
com a conversa de que a história é a história do povo de Deus, levando o povo a venerar túmulos que eles mesmos fizeram. Então, eles fizeram isso aí. Tem nada que a cidade antiga está tudo embaixo da terra. Isso aí é a cidade que eles fizeram. A adorarem lugares que já deixaram de existir há muitos milênios, somente para ganharem dinheiro e deixarem o mundo inteiro na idolatria e pensando que estão agradando ao Pai Eterno. Então devemos ter muito cuidado, porque desta Jerusalém, que muitos conhecem, eu conheço só pelos vídeos que vejo, pouca coisa é verdade ali, é realidade. Em Lucas 19, do 41 a 44, Jesus revela tudo o que iria acontecer no ano 70 depois de Cristo. Então vamos lá ler. Lucas 19. Sei que os irmãos já sabem, mas eu vou ler aqui mais uma vez. Lucas 19, do 41 ao 44, diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então Jesus está falando aqui sobre a destruição total de Jerusalém. Ele está dizendo que ali não ia ficar pedra sobre pedra. Ele não está falando do templo. Ele está falando de Jerusalém. Então isso aqui já começou a acontecer nos anos 70, não é? Mas agora, no final do governo do anticristo, isso aqui vai ser completamente cumprido. Nós sabemos que em Jerusalém ainda tem uma muralha lá do templo antigo, né? Mas no final do governo do anticristo não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser derribado, tudo vai ser queimado. A velha cidade vai ser destruída. E Jesus vai levantar uma nova cidade. Então devemos prestar bastante atenção no que estamos vivendo, para não ficarmos achando que aquele lugar é o lugar onde Jesus vai governar, porque não é. Só a terra, né? Porque a cidade vai ser reconstruída. Então, nos 70 depois de Cristo, com a queda da cidade, com aquela cidade, mas também no Apocalipse, capítulo 17 e 18, que aí está falando da destruição de Jerusalém. Nós vimos o capítulo 17 do estudo passado, e o 18 é neste, né? Então, Jesus permitirá que esta cidade que vemos hoje, onde ele, Jesus, não habita mais, pois ele foi rejeitado e morto pelos moradores desta cidade. E é odiado até hoje. Então, essa cidade, Jerusalém, essa nação, Israel que nós conhecemos hoje, que é o reino de Judá, eles odeiam Jesus, eles expulsaram Jesus, eles mataram Jesus, eles não quiseram Jesus. Aí Mateus 27, do 24 ao 25, a gente vê lá, não é vou ler lá, porque é muito interessante isso aqui. É Mateus 27, 24 e 25, nos diz o seguinte: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia,
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo, todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha o que foi que o povo disse. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então eles pediram maldição para si. Eles não quiseram salvação de Jesus. Eles quiseram maldição. Então o povo ainda hoje vive debaixo desta maldição. Não o remanescente, não aqueles que estão se mantendo fiéis, que lá tem um grupo que vai ser salvo no final, mas é só este grupo. O resto não vai ser salvo. Então Jerusalém preferiu Barrabás, ou melhor, a Jerusalém terrena preferiu Barrabás. O reino de Judá preferiu Satanás para lhe libertar, ser o seu libertador, para lhe governar mundialmente, para ser o seu salvador humano. Então, o Israel terreno, humano, caído no pecado, ele rejeitou Jesus. O Israel de Deus hoje não é mais o Israel terreno, é o Israel espiritual. Esse Israel são cada pessoa em todo o mundo que reconhece Jesus como seu Messias, como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus. Esta pessoa entrega a sua vida a Jesus, esta pessoa é salva. Não é essa Israel que nós conhecemos hoje, caída no pecado, que odeia Jesus. Então, no Apocalipse 14, do 14 ao 16, bem aí, o remanescente vai reconhecer Jesus depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo. Então, já o reino de Israel, aqui, somente o remanescente de Judá será salvo. Já o reino de Israel, o Deus Pai diz em Oséias 1:10, que os filhos de Israel, ou melhor, o reino de Israel, que é a Samaria, quer dizer, em Ezequiel 23:4, será como a areia do mar, ou melhor, o reino de Israel, Samaria, terá muitos filhos, e não será chamada mais apenas de povo de Deus, mas filhos de Deus. Então, porque deixaram de ser terreno e passaram a ser espirituais. Então, deixaram de ser apenas naquela terra de Israel e passaram a ser em todo o mundo. Então, Samaria significa a igreja, que são os judeus, que são o reino de Israel, são as 11 tribos de Israel, misturada com os gentios, aí chama de inserto. Então foram insertados os gentios no reino de Israel, nas 10 tribos, nas 11 tribos de Israel, e em todo o mundo. Quando no ano 70, os judeus foram espalhados por todo o mundo. Então, todo mundo tem judeus. E isso é chamado de igreja. Nós somos esta Israel espiritual. É o Israel de Deus. Não é mais aquela terra onde as pessoas moram ali, dizendo que são descendentes de Abraão. Descendente de Abraão não vai para o céu. Quem vai para o céu é o descendente do Abraão espiritual, não do terreno. Não é o sangue e a carne que vai herdar o céu. Quem vai herdar o céu é aqueles que são nascidos da água e do Espírito. Não são os que são nascidos somente do sangue e da carne, mas são os que são nascidos da água e do Espírito.
são os que são nascidos de Deus, são os que são nascidos espiritualmente. Então, esta Samaria é a igreja. Esta cidade chamada Jerusalém, que conhecemos hoje, que foi fundada pelos donos do mundo, com doutrinas de demônios, onde a Torá, ou melhor, a Bíblia, né, o Velho Testamento, não é totalmente seguida, e onde engana pessoas de todo o mundo, com estas heresias e feitiçarias, e usando o nome do Pai e do Filho para enganar as pessoas. Então eles têm outros livros lá que eles seguem, Talmud parece, e outros. Mas a Torá não é cumprida. Então esta cidade será eliminada totalmente da terra, será varrida da terra de Israel, para que o verdadeiro Messias construa tanto a cidade de Jerusalém como o templo de onde ele irá governar todo o mundo, com a verdadeira Israel, a Israel espiritual, a Israel que nasceu da água e do Espírito do Pai eterno. João 3,5. No Apocalipse 18, do 4 ao 6, Deus dá uma ordem para o seu povo: sai dela, povo meu. Sai dessa cidade, povo meu. Seu povo, ou melhor, para o remanescente, sair desta cidade, pois os pecados dela se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das suas iniquidades para vir com o juízo sobre ela. Então, os pecados de Jerusalém foram muitos, já, como dizemos, né, a medida do texto já se encheu. Então, Deus vem agora com juízo, que no Apocalipse 18, 7, nos diz o seguinte: quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Então ela diz o seguinte, ela se gloria de ser a cidade onde o seu Messias, quer dizer, hoje Jerusalém já se gloria. Ela acha que é muito importante, é a nação mais importante, é a cidade mais importante. Quando tiver o templo, aí que vai se achar mais importante. Quando o anticristo estiver governando nela, aí é que ela vai se achar muito importante. Então, ela se gloria de ser a cidade onde o seu Messias humano governa mundialmente, como ela sempre desejou. Então, o povo de Judá sempre desejou governar todo mundo, que o seu Messias viesse humanamente para governar todo mundo. Então, ela vai ficar muito orgulhosa. Ela se exalta dizendo: estou assentada como rainha. Só que ela não é rainha, pois o Pai eterno lhe deu carta de divórcio. E o Filho de Deus já tem para si uma noiva, uma esposa que veio dele mesmo, uma esposa espiritual que ele ama e ela lhe obedece. Então, o Filho de Deus já tem a sua Jerusalém espiritual, que ama verdadeiramente o seu marido, que está vindo buscá-la. Ela diz ainda: não sou viúva. Ela não é viúva porque o marido dela, o Pai eterno, deu para ela carta de divórcio. Então Deus se divorciou dessa Israel terrena. O marido dela não morreu. Ela se divorciou. Foi ela quem
traiu o seu marido e ele lhe deu carta de divórcio. Jeremias 3,14, os irmãos podem ler. Ela também diz, não verei o pranto, quer dizer, esta Jerusalém, governada pelo anticristo, acha que nunca vai acontecer nada de ruim com ela. Mas a resposta para ela é o seguinte, Apocalipse 18:8 diz assim, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julgou. Então, Deus já julgou essa cidade. Ele está vindo com juízo. E ela vai ser destruída. Essa cidade que vive no pecado, que vive nas orgias, que vive na prostituição religiosa, que vive na idolatria de Mamon. Num dia que será no final do governo do anticristo, virão as pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Assim como o Deus Pai, em Ezequiel 23, dos 7 ao 18, fez com o reino de Israel, entregando-o nas mãos dos assírios. Então, os irmãos podem ler, vou ler bem aqui só. Ezequiel 23, 9 diz assim. Os irmãos podem ler em casa, do 23, do 7 ao 18. Eu vou ler só o verso 9, que diz assim. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamoraram. Então, Deus, ele entregou o reino de Israel naquele tempo que abandonou a Deus. Deus entregou nas mãos do reino da Síria. E eles destruíram esta nação, este reino. Levaram escravo os judeus, os samaritanos. E a nação passou a ser completamente idólatra. Mas depois, em João 4, no capítulo 4, os samaritanos começaram a voltar para Jesus. Eles creram em Jesus, receberam Jesus. Os judeus não. Então, os assírios, em Ezequiel 23, 9. E o reino de Judá nas mãos dos babilônios. Então, Deus entregou o reino de Israel nas mãos dos assírios e o reino de Judá nos babilônios. Para os babilônios, foi lá para o Nabucodonosor. Então, porque os dois reinos se afastaram de Deus. E Deus entregou nas mãos deles, destes governantes ruins, para que o seu povo fosse unido. E o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, foi queimada, foi destruída, o templo foi derrubado, o templo de Nabucodonosor. Do mesmo jeito vai ser agora, no final dos tempos, no governo do anticristo. Ele vai destruir essa cidade. Todos os que não quiserem seguir as suas leis e terem a sua marca na mão direita ou na fronte, será perseguido e morto pelo governo do anticristo. Então, ele vai governar de lá, desta cidade de Jerusalém. Então, ele vai destruir não só a cidade, mas também o templo, como fez Nabucodonosor, como fez também os romanos, nos anos 70 depois de Cristo. Agora vai ser do mesmo jeito. Então, essa Jerusalém, governada pelo anticristo, e que se tornará morada de demônios, porque de lá vai ser vai ser a sede do governo mundial, e o governo mundial é governado por demônios, Então, será totalmente destruída e esquecida. O Apocalipse 18, do 9 ao 19, vou só comentar, porque aqui é muita coisa.
diz o seguinte: vemos o lamento dos mercadores de todo o mundo, que se enriqueceram com as coisas desta cidade. Então, pessoas, né, são caravanas, todo ano vai muitas caravanas, muitas pessoas para ver, não é? São pessoas de todo mundo, compram muitas coisas e assim vão enriquecendo, né? Estas pessoas do mundo, das outras nações, muitas pessoas ganham dinheiro, vivem somente disto. Então, estas pessoas lamentarão quando vê a cidade sendo destruída. Os irmãos podem ler aí, Apocalipse 18, do 9 ao 19. No versículo 20, nos diz assim: e enamorar... Desculpa, estou em Ezequiel, Apocalipse 18, 20 diz assim: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Preste atenção o que diz aqui: alegra-te sobre ela, ó céu. E vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então, vemos uma voz mandando o céu se alegrar e os santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa dela. Lá no Apocalipse 6, do 9 ao 11, a gente vê lá as almas dos mortos em grandes tribulações, clamando por justiça, clamando para que o sangue deles fossem julgados. E aqui a gente vê mandando os apóstolos e os profetas se alegrarem, porque Deus julgou a causa deles. E qual é a causa deles? A causa dele, vou ler bem aqui, Apocalipse 11. Apocalipse 11, 18, diz assim. Apocalipse 11, 18, diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então, que Deus aqui, as nações estão se irando contra a igreja de Cristo, estão vindo para cima dela para destruir. Então, Deus diz: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, a ira de Deus veio, está vindo sobre essas nações. E o tempo dos mortos, quer dizer, essas pessoas que não querem Deus são mortas, para que sejam julgados, eles vão ser julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E já aqui no 20 do Apocalipse 18 diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa. Qual era a causa deles? Que eles foram mortos nessa cidade, nessa Jerusalém aí caída, nessa Jerusalém, nesse povo que preferiu o sangue de Jesus sobre eles e os filhos deles. Esse povo que rejeitou Jesus. Eles mataram muitos dos profetas, muitos cristãos, muitos apóstolos. Então eles mataram o povo de Deus e ainda hoje matam. No Apocalipse 18, 21, nos diz que um forte anjo levantou, deixa eu ler bem aqui, 21 diz assim: e um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançado Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada.
Então, essa cidade, esta Babilônia que conhecemos hoje, esta cidade chamada Jerusalém, que conhecemos hoje, que irá ser governada, que será o trono de Satanás, que será a sede mundial do anticristo, ela será destruída totalmente. Essa cidade que hoje é a sede mundial, ou vai ser, não é? Ela é a sede do pecado e de lá vai governar o anticristo e ela vai ser destruída e ninguém nunca mais vai achar ela. Quer dizer, essa Jerusalém caída no pecado, ela vai deixar de existir. Ela vai ser completamente destruída. Nunca mais vai se falar nela, porque quando Jesus vier, ela vai ser totalmente destruída. Jesus vai materializar o seu reino, assim como o diabo está fazendo hoje. Ele está materializando o seu reino. Nós estamos vendo o mundo se tornando nojento, coisa maligna, mas o reino de Jesus vai ser completamente diferente, vai ser santo, vai ser perfeito, onde todos terão o coração voltado para a adoração a Deus, para adorar Jesus, onde o coração, o nosso coração, o coração de todos os moradores de Jerusalém, de todo mundo nesse tempo, estarão adorando o Criador. Aqueles que não adorarem, aqueles que se rebelarem, serão punidos, porque Jesus é um Deus justo. Que no Apocalipse 18, 22 ao 23, nos diz o seguinte: e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirão, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então preste atenção, aqui diz que todas as nações foram enganadas pelas feitiçarias desta cidade. Lembre, quem governa o mundo são a maioria judeus, e eles é quem fizeram esta cidade, e eles é quem controlam todo mundo. Essas feitiçarias são as enganações, são as heresias, é a farmácia, é a ciência, é o poder econômico, tudo isto que está no comando destas pessoas. E eles vão dar tudo isso para o anticristo. Então devemos prestar bem atenção. Esta cidade será esquecida, essa cidade contaminada do pecado, ela será destruída para surgir uma nova cidade, uma cidade onde o Rei dos Reis irá governar, de onde ele irá governar todo mundo. E o governo dele será do jeito que ele quer, onde haverá ordem, onde haverá respeito, onde haverá paz, onde haverá segurança, tudo de bom. Então, nos revela, no versículo 22 e 23, nos revela que será encerrada para sempre desta cidade de pecado estes sacrifícios e a adoração que era dada ao anticristo, que dizia ser o próprio Deus. Então é por isso que no versículo 22 diz: e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Essa cidade contaminada do pecado será completamente destruída.
completamente. Não vai haver mais nada disso nela, porque ela não vai existir. Então vai existir uma nova cidade. Uma cidade onde o verdadeiro Messias vai governar. Que no versículo 24 nos diz: e nela achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Preste atenção. No versículo 24 deixa bem claro que essa cidade é Jerusalém. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, é desses judeus que já pensou em 2020, 2021, morreu gente com a feitiçaria, com o veneno que foi oferecido para todo mundo. Veio dessas pessoas e eles são judeus. E nela se achou o sangue dos profetas. Em Jerusalém, muitos profetas foram mortos. Em Jerusalém, muitos discípulos foram mortos. Em Jerusalém, muitos cristãos foram mortos. É em Jerusalém que o remanescente, que será se converter a Jesus, no governo do anticristo, muitos serão mortos. É nesta cidade e ela será completamente destruída, porque Jesus não irá governar num lugar de pecado. Então, o anjo está mostrando para João a cidade de Jerusalém. É que foi em Jerusalém que a maioria dos profetas e apóstolos foram mortos por serem fiéis à palavra do Pai eterno e à palavra do seu Filho Jesus, e também dos judeus e de todos os que foram mortos por causa da palavra de Jesus. Quer dizer, muitos cristãos foram crucificados, foram degolados, foram queimados, jogados nas arenas. Esta Jerusalém que conhecemos hoje não é a Jerusalém na qual o Filho de Deus irá governar neste mundo. Não sei se você entendeu. E você, que ainda não tem Jesus, Jesus está vindo. Você que ouviu esse estudo, você não quer receber Jesus como Salvador da sua vida? E ser salvo, ele está vindo para tirar o povo dele deste mundo que está ficando igual Satanás quer. Está se materializando o mundo do diabo. Aqueles que ficarem aqui e quiserem seguir Jesus nesse tempo, depois que a igreja for arrebatada, irão sofrer e muitos morrerão. Você não quer receber Jesus? Se você quiser, ore comigo. Você, meu irmão, permaneça firme. Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu convido o Senhor para entrar no meu coração. Eu entendi esse estudo. E eu sei que este mundo jaz no maligno, mas eu quero o Senhor na minha vida. Limpe do meu coração todo o pecado. O Senhor disse que o nosso coração realmente é um coração que se corrompe. E eu quero que o Senhor me purifique desta corrupção, deste pecado. Lava-me com teu sangue, perdoa-me, eu estou arrependido dos meus pecados. Eu preciso do Senhor, eu confesso os meus pecados, eu quero o Senhor na minha vida. Me perdoe, me ajude a permanecer com o Senhor. Eu quero caminhar daqui para frente com o Senhor. Encha-me do teu Espírito, que o teu Espírito venha morar em mim. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Obrigado por tudo. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, então você é salvo. Mande esse vídeo para frente e espalhe para os seus amigos, irmãos, parentes, vizinhos e ajude essas pessoas a aceitarem a Jesus. E vá no meu canal no YouTube também e dê o seu bonzinho, se inscreva, compartilhe
e comente, e assim você estará ajudando a evangelizar. E até o próximo vídeo, até sábado.